Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Enigmas e Mistérios. Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo bem? Uma boa noite aí para vocês. E hoje nós estamos aqui novamente com meu pai, o Edson Boaventura Júnior. Como é que você tá? Tranquilo, tô aqui no isolamento ainda, né? Não vejo a hora de acabar essa pandemia aí para a gente começar a pesquisar, né? Porque tem um monte de coisa chegando aqui, bem legal, para a gente estar saindo a campo, fazendo investigações aí e checando muita informação ufológica de qualidade. Beleza. Pessoal, eu vou pedir aí para vocês comentarem se o áudio está ok, se a imagem também ela tá ok aí para vocês, né? Porque pode dar uma oscilada na internet e como eu acabei formatando meu computador e eu acabei resetando as configurações de áudio. Se vocês puderem me dizer aí se o áudio tá bom, se o meu áudio estiver muito alto eu dou uma regulada, se do meu pai estiver alto ou baixo eu dou uma regulada também, tá bom, pessoal? E então, enquanto vocês vão comentando, eu vou aqui fazer aquela divulgaçãozinha do canal básica, né? Na semana aí nós temos vídeos toda terça e quinta, né? Então, para quem não sabe, toda terça e quinta nós temos vídeos aqui no canal. E aos sábados a gente costuma fazer as nossas lives, né? Então a gente traz convidado, ou às vezes, como a live de hoje, a gente está abordando um tema específico, onde o meu pai ele vai estar falando sobre esse caso, né? Hoje vai ser sobre Iporanga, daqui a pouco a gente já vai comentar. Então, para quem tá chegando agora, já aproveita, já se inscreve no canal, já vamos ajudar a nossa live aí para ela ficar em evidência, já deixa o like aí, né? Vocês já vão ajudar bastante. E eu acho que basicamente é isso. Semana que vem, pai, já dá para divulgar a nossa live ou Não, ainda não, tá em não. Eu mistério? tenho. É um mistério, porque eu estou confirmando com um entrevistado aí internacional. Ah, Então, aguardem aí que, se der tudo certo, sábado ele vai estar com a gente aqui e vai trazer bastante informação legal. então, até o pessoal do nosso grupo lá, que a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp para membros, então quem quiser participar, se torna um membro, é baratinho, é R$ 4,99 por mês, você já pode se tornar um membro do canal Enigmas e Mistérios. E a gente está com essa promoção que quem já entrar como membro já participa do grupo. Aí quem quiser se tornar membro, só deixa lá nos comentários é, o seu número e o endereço, acho que de e-mail. A Karina que sabe informar. Agora que eu percebi, faltou o letrinzinho ali do superchat para quem agradeceu. Vai ficar faltando dessa live, pessoal. Mas quem aí ajudar a contribuir, a gente já vai agradecendo aqui. E basicamente é isso. A gente hoje vai ter o nosso sorteio, como de costume. Vão ser 3 sorteios. Vão ser 3 Isso. kits, né, pai? Vai ser Uma revista OVNI Pesquisa e Isso. mais uma fotografia com fotos de Iporanga, que é essa aqui, ó. Bem legal. Isso. Então vai ser uma revista, mais uma foto. A Karina saiu atrás da live aí. Alguém viu um alienígena e atrás foi a Karina, hein? Que ela passou aqui por trás. Pessoal, Ó, então. então, é Tá, foto e revista, hein? isso. Então, para quem quiser participar, a Karina vai estar aí no chat. Você contribui aí no super chat, ela já vai te passar um número e no final da live a gente sorteia, tá bom? Vai soltar uns números. Lembrando que só se você desculpa, se você contribuir mais de uma vez, só vai ser válido um número seu sorteado, se caso for sorteado 2 vezes. Lembra no final da live de colocar o seu e-mail para a gente estar entrando em contato, senão fica sem entrar em contato, aí fica meio difícil, porque o YouTube, vocês sabem que é complicado. Beleza? Então, é isso. Vamos começar? O pessoal falou que o áudio tá Vamos bom, lá. a imagem tá boa também, então taca ali pau aí, vamos falar sobre os hotspots, né, de OVNI em Poranga. Isso. Na verdade, eu queria primeiro agradecer vocês aí. Nós chegamos a 35 mil inscritos no canal, né? Estamos subindo aí, estamos decolando, Aí mas sim. eu dependo aí de vocês estarem compartilhando, né, esses vídeos e divulgando o nosso canal, beleza? Então, muito obrigado aí vocês que estão nos acompanhando. Eu tenho recebido também muitos relatos interessantíssimos que a gente vai publicar na nossa seção Relatos Misteriosos. Então, quem não assistiu ainda, vai lá, assiste, que é um espaço criado para você aí estar relatando os casos que você vivenciou. Então, a gente tem, toda quinta-feira, a gente vai lá e lê um relato. Tem muito relato,
mas a gente vai ler todos, tá? Então pode ficar tranquilo, se eu ainda não li o seu relato, fica tranquilo que a gente recebeu muito, então aos pouquinhos a gente vai estar colocando lá esses relatos, porque tem uns incríveis, tem até relato de pessoas que participaram da captura lá em Varginha, só para vocês terem uma ideia. Logo, logo a gente vai colocar isso aí também. A gente está checando, pegando mais alguns dados, tal. Então tem uns relatos interessantíssimos. Mas vamos para o nosso assunto de hoje, que é então falar desse hotspot que é a cidade de Iporanga, no interior do estado de São Paulo. Fala, Arthur. Então, eu só ia acrescentar, só falando dos relatos. Então, é como o meu pai disse, tem muita gente que está mandando relato, né? Teve até gente que comentou assim, ainda não leu meu relato. Meu, tem muito. E a gente só fez 6 programas ainda, acho que 5 ou 6, né, pai? De relatos. Então ainda... Acho que foi 5, né? Eu acho que já passou de 50 na caixa lá de entrada. Tem muito. Eu tô recebendo no e-mail de relatos, né? Um monte de coisa. E também no pessoal, às vezes o pessoal acaba mandando alguma coisa. Mas eu tô aí preparando, vou preparar todos eles e você fica tranquilo que uma hora vai ser publicado lá. Então, beleza. Então, tá então vamos lá. Ó, Iporanga, então, é uma cidade que é um hotspot, ou seja, é uma cidade de grande incidência ufológica no estado de São Paulo. Assim como a gente tem o sul de Minas, que tem bastante incidência ufológica, o Ilhabela, por exemplo, que é no litoral paulista, Peruíbe, enfim, a Chapada Diamantina, na Bahia, a Chapada dos Veadeiros, lá em Goiás, a Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Ou seja, essas regiões são regiões onde geralmente você tem uma incidência maior de aparições de OVNIs e também, vez ou outra, também tripulantes que estão, às vezes, abduzindo as pessoas ali, estão tendo algum tipo de contato, fazendo algum tipo de experiência. Iporanga, a gente já publicou várias matérias em revistas, tanto nacionais como estrangeiras, então o caso ele foi bem divulgado, mas eu não quero me ater às fotografias das vigílias que nós fizemos lá. Hoje eu quero estar contando para vocês algumas experiências que nós tivemos lá na região e também alguns casos de terceiro grau, ou seja, onde a testemunha viu tripulantes, né? Porque esses casos são mais interessantes. Ó quem tá aqui, ó. Opa, e aí, Joseph? Hoje o Joseph tá por aqui, mas já tá indo embora. Passou para tomar um café, né? E hoje ele tá por aqui. Então, dando continuidade, né? Iporanga é uma cidade pequenininha, tá? Eu vou colocar essa fotografia aqui para vocês darem. Opa, tá de ponta cabeça. Essa fotografia aqui. O Éder tá perguntando onde fica Iporanga. Então, ele fica a 5h30, mais ou menos, você saindo de São Paulo, capital, em direção ali, quem vai para Registro, Barra do Braço, Barra do Turvo, para aquela região ali. Né? Então, Vale do Ribeira. Né? Iporanga fica no Vale do Ribeira e às margens de um rio, que é o Rio Ribeira de Guape, que é esse aqui. Um rio bem caudaloso, aqui é a cidadezinha de Iporanga. E nessa cidade, o que acontece? Desde 1941 que o fenômeno aparece lá na região, ou que foi divulgado, né, algum tipo de caso. Um dos casos que nós publicamos, inclusive no livro Alienígenas do Passado do Brasil, é o caso do senhor Nadier Jorge da Mota, que teve esse primeiro caso. Nadier é esse daqui, ó. Nadier Jorge da Mota. E ele chegou a ter um caso em 1941. Ele sofria de leucemia e foi curado da leucemia. E ele passou a ler sem ter frequentado uma escola. Ele pegou uma Bíblia, lá que a família dele era de evangélicos, e ele passou a ler a Bíblia sem ter frequentado nenhuma escola e
ter tido nenhum aprendizado desse tipo. Então foi algo excepcional que aconteceu. A partir daí, o senhor Nadier, lá na região, ele já é falecido hoje, ele começou a ter contatos com o que ele chamava de bola de fogo. Aparecia lá umas bolas de fogo, uns fenômenos diferentes. Por exemplo, essas bolas aqui já é lá no vale, vocês estão vendo aí embaixo. Bem lá no fundo lá, pessoal, ó. Bem essa bola. Aqui tem uma ampliação da bola de fogo. E ele chamava, segundo os contatos que ele tinha, ele falava que eram seres que vinham do planeta de Letuvira, né? Nunca ouvi falar isso, mas ele dizia muito a respeito disso. E aí ele ia para o meio do mato com um grupo de pessoas, tal, e às vezes ele orava lá e aparecia esses fenômenos luminosos, esses OVNIs, né? E muitas pessoas viram acompanhado dele e até sozinhas também na região. Uma região onde você pergunta ali para as pessoas simples que moram na região e você vai receber respostas. Vou pegar aqui, por exemplo, só para vocês verem como são pessoas simples, né? Então, essa aqui é uma das testemunhas que viu, é o Francisco José Leandro, que avistou um OVNI em 1990. Então, são pessoas simples. Vou pegar uma outra fotografia aqui, que tem várias testemunhas. Então, o senhor João aqui também, que observou um fenômeno. Esse aqui que observou um ser na Praça da Cidade. Esse outro que viu um ser dentro de um objeto em 1996. E, inclusive, o objeto tinha uma espécie de um vidro, né? Tinha um OVNI, a espécie da janela, e ele observava esses seres através da janela. E, inclusive, esses seres que esse rapaz viu eram seres que tinham uma fisionomia de felino, né? O rosto dele era parecido aos gatos, né? E tinha um corpo normal de gente, só que a fisionomia de gato. Aqui tem o Claudeir Covo, Jamil Villanova, que são pesquisadores, que acompanham a gente também nas pesquisas, entrevistando aqui uma senhora lá, que contou, inclusive, o caso de uma senhora que sumiu, né, que desapareceu, nunca mais apareceu, vinha andando, e numa área ali onde aparece bastante fenômeno. Mas o que atrai esses objetos lá para a região, né? Esses OVNIs? Inclusive, teve várias fotografias que o Jamil Villanova chegou a bater, né, em várias épocas desse fenômeno luminoso, e assim, o que atrairia esses objetos lá para a região? A gente, lá atrás, né, na década de 90, pelos anos 2000, a gente já teorizava que provavelmente o fato de haver uma incidência grande nessa região seria devido à quantidade de cavernas que existem na região. Existem catalogadas pelo PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, mais de 300 cavernas, né? E já foram vistos também objetos entrando e saindo de dentro dessas cavernas, o que pode, teoricamente, hipoteticamente, a gente falar que pode ser que exista uma base de operações nessas cavernas, aí, em algum lugar escondido. Isso explicaria, inclusive, a incidência, né, a quantidade de casos que tem em várias épocas, né? A gente chegou a fazer várias vigílias, foram dezenas de vigílias na região, onde nós conseguimos fotografar, filmar esse fenômeno. Outros pesquisadores também foram para lá, equipes de televisão também conseguiram filmar esse fenômeno. Então, a região é algo assim que chama muito a nossa atenção. E aí vocês, de repente, poderiam estar falando assim, mas só acontece caso de noite, só bola de fogo, era isso que eu ia perguntar, luz, né? Tem horário na específico? Na verdade, à noite, o fenômeno fica mais evidente, né? A gente vai para um mirante, que é o mirante do Alto da Boa Vista. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para a gente dar uma olhada. Aqui é o senhor Nadier, né? A gente está no mirante, aqui tem uma grade de proteção, e geralmente a gente tem essa visão
das montanhas. Aqui embaixo é o PETAR, Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, e aqui às vezes as luzes começam a fazer evoluções, já chegaram até pousar mais aqui embaixo, deixar marcas também, e aí, falando de casos diurnos também, vez ou outra, é mais raro, mas acontece lá na região. Por exemplo, em 1993, a gente teve aí esse caso. Então, teve o senhor Adão Rodrigues, que é um comerciante, no dia 20 de dezembro de 93, às 15 horas, ele viu uma bola de fogo vermelha, né, que desceu no bairro da Serra. Que Iporanga é uma cidade onde tem o centro, a igreja ali, mora a maioria das pessoas ali, mas tem a zona rural. E para quem vai para as cavernas, que é o PETAR, o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, você obrigatoriamente passa por um bairro, que é o bairro da Serra, e nesse bairro, entrando para as periferias ali, você já começa as fazendas, né, os sítiozinhos da zona rural, onde ocorre bastante esse fenômeno. Então, o seu Adão Rodrigues, ele chegou a ver às 15 horas essa bola vermelha, que era do tamanho de uma bola de futebol, e no momento que ele estava descendo, ele alterou a tonalidade para uma cor azul, né? Então, era uma bola vermelha, provavelmente uma sonda ufológica, e ela alternou a cor para azul. Pensa só, 3 horas da tarde, com sol, pleno dia, você ainda observar claramente essas luzes num objeto voador não identificado, uma sonda. É algo bem interessante. Mas vamos falar de casos envolvendo tripulantes. A gente tem casos, por exemplo, que foram investigados por mim e pelo Carlos Alberto Machado, que é um especialista na parte de chupacabras, e ele tinha contato com alguns policiais militares, e a gente chegou a investigar um caso com um desses investigadores lá, que contou o seguinte, que próximo à Caverna Laboratório, que é ali próximo ao bairro da Serra também, ele foi atender uma ocorrência, e aí, quando eles estavam passando na estrada, eles viram 3 criaturas passando como se estivesse flutuando de um lado para o outro lado da rua, uma rua de terra, né? Geralmente ali asfalto só tem na cidade, mas para a parte rural geralmente ainda é bem inóspito mesmo, é pedra e terra, e aí eles chegaram a ver essas criaturas flutuando de um lado da estrada para o outro, perto da Caverna Laboratório. Eu, Jamil Villanova, por exemplo, a gente chegou numa determinada ocasião, juntamente também com o Marcelo Paulo da Costa, a gente fez uma vigília perto da Caverna Laboratório, e o Jamil chegou a fotografar um objeto em cima da Caverna Laboratório. Tem uma montanha assim, bem lá em cima, ele viu esse objeto voador não identificado, chamou a atenção da gente, a gente desceu do carro tudo, aí ele preparou a câmera e tirou, né, no tripé tudo direitinho, esse objeto voador não identificado que ficou algum tempo ali em cima da Caverna Laboratório. Então, uma área bem interessante ali para se fazer vigílias, e já foram vistos seres também por policiais militares ali da delegacia de Iporanga. Um outro caso interessante que a gente coletou de seres também em 2013, quando a gente esteve lá na região, eu, o Joseph, inclusive. Inclusive, eu vou deixar nas descrições um link do portal Burn, onde tem justamente esse caso e outros casos também, e fotografias que a gente conseguiu desse fenômeno em 2013. Tá? Depois vocês conferem isso aí nas descrições. Já então, tá na descrição, né? Já está na descrição? Legal. Já, depois que terminar a live, vocês assistem lá. Confere. Então, o que aconteceu? Esse caso aqui é interessante, que ele envolveu um dono de pousada, tem várias pousadas lá, inclusive, depois que acabar a pandemia, eu quero voltar lá
para pesquisar mais também, porque é uma área que sempre traz algum sucesso em termos de vigília que a gente realiza, sempre aparece alguma coisa. Tem vezes que não aparece, mas algumas vezes que a gente foi lá, a gente teve a sorte de ver o fenômeno e também coletar durante o dia depoimentos das testemunhas. E o interessante, se você for lá na cidade e entrevistar as pessoas, você vai ver que é raro a pessoa que não viu ainda algum fenômeno luminoso estranho, né? E que tem pessoas que já viram 2, 3, 4 vezes, né? Então é uma área, um hotspot, realmente é uma área de incidência ufológica muito violenta, Iporanga. Então esse caso desse dono de pousada é o Salatiel Alves de Almeida. Ele conta que ele viu seres pequenos, azuis, né? Então isso aqui é o Salatiel. Em 2013 a gente coletou o caso dele lá, ele é dono de uma pousada, e ele viu próximo a uma cachoeira dois seres parecidos com os Greys, só que eles eram azuis, né? A cor azul, ela sobressaltava. A gente fez até uma concepção artística aqui de uma criatura para tipificar o que o Salatiel viu, né? E o que ele conta? Ele fala assim, foi de noite, por volta das 23h30, no meio de uma semana do ano de 2011, que eu vi seres pequenos azuis. E só estou contando porque a guia turística Nalva também viu um ser bem semelhante ao meu avistamento. Ou seja, tinha até outras pessoas que já tinham visto os mesmos tipologia de seres que o Salatiel viu. E aí ele continua aqui no depoimento dele. Foi nas redondezas da Cachoeira da Água Milagrosa, no bairro da Serra, novamente no bairro da Serra, que eu vi um ser magrinho, luminoso, que estava de costas na cor azul neon. Sabe aquele azul neon que a gente está acostumado a ver nas cidades, principalmente em época de festa, né, Natal? Então, um azul neon, assim. E aquele ser, ele deveria ter 1,5 m de altura e estava flutuando a 1 metro de altura do chão. Fiquei impressionado com a visão e mais para frente, na estrada, do lado do quebra-guia, vi o segundo ser que estava na grota. Foi impressionante. Então ele deu o relato para nós, em 2013, quando a gente esteve lá. O Salatiel viu essas criaturas azuis lá em Iporanga. Então não é só caso de bola de luz que ocorre lá. Teve um outro caso interessante que eu vou contar para vocês também, mas antes eu queria explicar como que a gente chegou em Iporanga. A gente ficou sabendo através do Núcleo Tron, do Atílio, do José Atílio, que era um pesquisador lá da região, e de outras pessoas também ali que estavam já pesquisando esses casos anteriormente, e nós fomos convidados para ir lá conhecer o senhor Nadier, tudo, e fazer vigílias. E nessa primeira investida que nós fomos, a gente já viu o fenômeno, fotografou, filmou também. Então a gente ficou impressionado e começou a voltar. Isso foi no princípio ali dos anos 90, né? A gente ficou sabendo em 89, 1990, 91, a gente começou a ir para a região. 92 a gente retornou, 93, 95, e aí a gente sempre estava indo para lá com uma equipe do GUG, né? E outras pessoas também iam para lá. Eu vou pegar algumas fotos aqui, só para vocês terem uma ideia. Os grupos, né, iam para lá, eram grupos grandes de pessoas. Tá aí o Carlos Alberto Machado, Jamil Villanova, o próprio Claudeir Covo, e chegou aí com a gente, lá com o GUG, né, com o Grupo Ufológico do Guarujá. Está aqui o Claudeir com o Jamil entrevistando uma das testemunhas.
né? Então a gente era muito próximo. Todo mundo novinho ainda nessa época. Tudo novinho. O Carlos Alberto Machado aí novinho, agora tá cheio de cabelo branco. Olha eu aí, meu Deus do céu. Tinha cabelo, agora não tem mais. Tinha cabelo, agora já tá rareando, né? Então, a gente pesquisou muitos casos lá na região, nessa região que aparece demais. E a gente fazia o quê? Vigílias nessas regiões. Aqui um outro senhorzinho também que viu uma criatura no centro da cidade e, segundo ele viu o saci, só que era um saci que tinha 2 pernas e tinha uma bolinha luminosa nas mãos, né? E ele escutou um assovio diferente também. Então, assim, é bem interessante esses casos, né, que aconteciam em Poranga, e como eu falei para vocês, acabou saindo em várias revistas, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui a revista Ano Zero, né, que essa não existe mais, chegou a ser publicado em revistas também de fora, da França, da Itália, devido a esse fato ser algo assim muito excepcional. Estou tentando achar aqui a página. Tem uma pergunta aqui, acho que é interessante, da Pode Cláudia fazer. Delgado. Ela fala assim: o que os atrai na região? Seria os minérios? Pesquisa? Então, eu vou falar isso também. É um mistério. Provavelmente. Vai falar agora já? Na região, vou falar já. Então, beleza. Na região, o que nós temos lá? São jazidas principalmente de chumbo. Mas não é só chumbo, também jazidas de ouro e prata, né? Que já foi. Aqui, ó, tem uma matéria aqui que era o Jornal da MUFON, então bolas de fogo, né? Então, já naquela época saiu aí sobre o caso lá de Poranga. Tem essa outra revista, aqui, ó, Alienígenas em São Paulo, onde saiu uma matéria, Peruíbe e Poranga, invadida por discos voadores. Aí tem enigmas e fenômenos luminosos em Poranga. Então tem várias revistas que falaram a respeito desses fenômenos que lá atrás a gente saía divulgando. Então, o que atrai, talvez, esses seres lá? Seriam os minérios? Seriam as cavernas? Os minérios, talvez, porque em alguns lugares onde tem essas extrações, foram vistos objetos pousados, né, mais próximo ali das mineradoras. Por exemplo, tem a mineradora de Furnas, que a gente chegou a pegar vários casos lá também, e os encarregados da mineradora ali de Furnas dizia que, às vezes, o objeto dava rasante em cima da companhia ali, né? Porque eles tinham vários alojamentos dos trabalhadores ali, e às vezes os objetos ficavam dando rasante. Hoje está desativado, né? Não tem mais essa mineradora de Furnas, mas muitos trabalhadores ali viram objetos não só à noite, luminosos, como objetos discoidais, brilhantes, metálicos, objetos em forma de charuto também. Geralmente eles eram marrons, né? O pessoal relata lá que esses objetos eram compridos, assim, eram amarronzados. Alguns tinham janelas, outros não tinham janela, né? Então é um fenômeno bem interessante que ocorre lá na região. E os minérios pode sim, de repente, ser a intenção desses seres ali que estão na região desde a década de 40. Né? E aí o local ele é propício porque tem mais de 300 cavernas. E algumas dessas cavernas elas têm uma envergadura, uma abertura, que daria para entrar, por exemplo, um Boeing tranquilamente. Né? Você tem, por exemplo, a Casa de Pedra, que ela tem uma abertura gigantesca. Então, é possível que você entrasse ali com um objeto voador até relativamente grande, tripulado, tranquilamente. Agora, as sondas, isso já é normal. Tem casos lá, por exemplo,
perto de uma região onde tem um quilombo de negros, né? E que já foi descrito um caso, por exemplo, que o cachorro caiu num buraco e era uma outra caverna, porque tem cavernas na região que ainda não foram descobertas, e aí o cachorro caiu, o dono desceu para pegar o cachorro, para tirar o cachorro do buraco, que era uma nova caverna que tinha ali, que foi descoberta depois, e quando ele desceu para pegar o cachorro, dentro da caverna, ele enxergou um objeto alaranjado, né, uma luz lá dentro, e ele ficou apavorado. Pegou o cachorro e queimou o chão, saiu dali rapidinho, porque não sabia o que era aquilo que estava dentro da caverna, aquele objeto luminoso, né? Provavelmente uma sonda. E aí, durante a noite, o que acontece? Os objetos saem e fazem as determinadas programações. Mas o caso que eu queria falar para vocês, ele aconteceu numa dessas vigílias, a gente foi para lá, e nessa ocasião foi a Tânia, o Jamil também estava, o filho da Tânia, o Gustavo. Talvez a Tânia até esteja assistindo esse programa. E aí o que aconteceu? No primeiro dia que nós chegamos lá, eu e o Jamil, a gente resolveu ir para o mirante do Alto da Boa Vista. Só que a Tânia estava meio indisposta, e ela resolveu ficar nas cabanas, resolveu ficar ali. As cabanas que a gente ficava era assim, ó, só para vocês terem uma ideia. No meio do mato, de sapê, algo bem simples mesmo. E aí a Tânia falou, eu vou ficar, eu não vou, estou cansada, a viagem tinha sido longa. E eu e o Jamil fomos para lá, mais o filho dela, o Gustavo. E aí, de repente, quando a gente estava lá no mirante do Alto da Boa Vista, a gente viu uma luz azul, um negócio impressionante. Ia passando um carro na estrada também, ele parou, aí era o encarregado da mineradora de Furnas, e ele passou a observar aquele fenômeno juntamente com a gente. O Jamil fotografou o fenômeno e depois a gente acabou indo até embora dali, que a gente ficou meio atordoado, assim, com um pouco de medo mesmo, porque o objeto era bem grande. E aí nós pegamos o carro, voltamos. Quando chegamos nessas cabanas, né, onde estava a Tânia, já era de madrugada, e aí a gente pensou em nem fazer barulho, né, e chegar devagarinho para não acordar ela, já que ela tinha tido dor de cabeça, estava meio indisposta. Só que o que aconteceu? Quando a gente chegou na porta ali do sítio, para chegar na cabana, no alojamento nosso, nós olhamos e vimos a Tânia já na porta. E aí nós chegamos e perguntamos para ela, tá acordada? Tal. Aí nós vimos um fenômeno lá no Mirante do Alto da Boa Vista. Aí ela perguntou, vocês viram o homem com um cigarrinho, né? Que tinha visto como se tivesse uma fagulha vermelha quando você traga o cigarro, né? Então fica aquela coisa vermelha. Ela falou, não tem ninguém. Nós chegamos agora e é só nós aqui mesmo, não vimos ninguém, não. Além do mais, é de madrugada, né? Não, tinha uma pessoa ali e tal. E isso daí passou. Com o tempo, depois que nós voltamos de lá, a Tânia começou a ter uns sonhos diferentes, com seres, com uma série de coisas, e ela procurou a Gilda Moura, né? Então a Gilda, que é uma psicóloga, faz hipnose regressiva, esse tipo de coisa, acabou fazendo uma hipnose na Tânia, que revelou que ela tinha tido contato com seres desse tipo, e ela chegou a desenhar sobre hipnose. Eu tenho os desenhos originais da época, inclusive a nave, né, que pegou ela. Então, o que aconteceu? Enquanto a gente estava lá no Mirante, ela estava sendo, segundo a Gilda Moura, abduzida ali na cabana. E o momento que ela viu uma pessoa que parecia que estava tragando um cigarro, aquela luz vermelha, já era o final daquele objeto que tinha levado ela para dentro de uma caverna, porque na hipnose que ela fez, o trabalho que ela fez lá com a Gilda, deu que ela foi para dentro de uma caverna com esses seres. Ali já era o final.
Eles tinham deixado e estavam indo embora. E aí na cabeça dela ficou como se fosse uma pessoa tragando um cigarro. Então, assim, tem casos bem interessantes. Tem caso de missing time, que é de tempo perdido, em que você está indo para Iporanga, de repente as estradas ficam totalmente diferentes, parece que você já está acostumado a ir para lá, mas de repente parece que você está num lugar totalmente diferente, e aí era para você chegar de repente tal horário e você chega antes. Não tem como chegar antes, mesmo porque as estradas ali são bem dificultosas, assim, você tem que andar bem devagarinho. O mais certo é você chegar até depois, não chegar antes, né? E o falecido Claudir Cova, tal, ele presenciou várias coisas lá. Inclusive, ele chegou numa certa... Oi? Não, pode continuar. Eu ia perguntar, e a Tânia voltou lá depois outras vezes ou não? Então, eu acho que não, viu? Depois ela não voltou mais, não. Mas ela foi com a gente algumas vezes lá para Iporanga. O Gustavo também, depois acho que não voltou mais. Eu não sei, mas eles não voltaram lá. Então, voltando lá, o ex-pesquisador Claudir Covo, né, falecido Claudir Covo, ele chegou a estar na região e nesse local onde está apontando a seta, por exemplo, aí foi onde ele fotografou. Ou seja, os objetos eles não aparecem só na mata, eles aparecem às vezes acima dos morros também. Então tem a foto que ele tirou aqui, ó, tem um objeto. Dá para ver luminoso. Bem pouquinho mais, ali dá para ver um pontinho ali, isso. Aqui, ó, dá pra gente talvez aí, né? Ver. Tá ampliado, né, em cima do morro. E assim, o Claudeir, ele analisou todo o material e chegou à conclusão de que realmente Poranga era um hotspot e ele chegou a fazer as próprias fotografias dele também lá na região, né? O Jamil, o Glauco Modesto, o Marcelo Paulo da Costa, eles também chegaram a fotografar muitos fenômenos diferentes lá, né? De formatos, eram objetos luminosos de formatos diferentes. Nós chegamos a trocar também alguns sinais de lanterna com esses objetos e receber respostas desses objetos luminosos na mesma sequência, na mesma cadência de piscadas da lanterna, tá? Então, alguma coisa inteligente estava ali operando aqueles objetos luminosos. Então, assim, Poranga é algo excepcional, né? Que nos faz pensar que realmente na região tem algo diferente ali ocorrendo. Não só em termos de abduções, como também em termos de alguma pesquisa, talvez, que eles estejam realizando na região devido a esses casos estarem presentes desde 1941. Né? Então, aqui algumas fotos que o Jamil tirou desses objetos luminosos, né? Essa foto azul aqui, ó, aí já foi em 2013. Eu devo já ter contado essa história eu acho num que link também. Eu vou deixar um link aqui que eu conto essa história, que é um objeto que nós vimos, estava eu e o Joseph, e aí eu desci para fazer necessidades embaixo, lá do morro, e aí quando eu terminei tudo, que eu cheguei próximo à proteção, né, o muro de proteção do Mirante do Alto da Boa Vista, eu vi um objeto azul embaixo, e aí eu tirei uma foto e já subi correndo, algumas escadarias que tem lá, para chamar o Joseph, mas quando ele já desceu e a gente chegou lá embaixo, eu não sei se o objeto saiu ou se o objeto apagou. E aí depois esse objeto foi analisado, inclusive, pelo Philip Kling Davis. Mas depois vocês dão uma olhada na descrição, tem um link para essa matéria, para esse artigo do portal da Burn lá. Então tá bem legal. Tem alguma pergunta aí, Arthur? Então, acho que o Paulo Henrique, ele queria até saber isso. Ele falou assim, Edson, qual foi o seu avistamento mais marcante em Iporanga? Você contou um caso incrível nas lives anteriores. Acho que foi esse, né, que você estava contando aí?
Não, teve o mais incrível ainda. Ah, é? Então, Então então conta para eu vou nós aí. contar, vou contar agora, então. Teve uma ocasião que a gente foi para lá com um grupo também, e um objeto, ele... E isso foi interessante, que assim, o Jamil, ele fotografava tudo. E como a gente era pobre, a gente não tinha muito recurso, o que a gente fazia? A gente geralmente comprava um filme de 36 poses, né, que é aquele filme antigo de rolo, e aí o Jamil colocava bem na pontinha, porque geralmente dava 38, 39 poses, né, para render mais realmente Burlava a as máquina. fotografias. Só que ele colocou, acho que tão na pontinha, que o filme soltou. Então, o objeto que nós vimos, que mudava de cor, mudava de forma, embora ele tenha fotografado, não saiu nada. Porque quando a gente descobriu que aquele filme estava durando muito, né? E aí ele foi lá na pousada que a gente estava, embaixo do cobertor, ele tentou abrir, né, para não queimar o filme todo, e aí ele percebeu que o filme estava solto dentro da máquina. Ou seja, toda a nossa viagem daquela ocasião onde a gente viu esse objeto que mudava de cor, mudava de forma, infelizmente a gente não tem o registro fotográfico para mostrar para vocês. Mas isso foi impressionante, mas teve um outro fato impressionante em que estava um grupo grande e a gente veio um objeto por trás do morro, ele jogou um flash de luz e ficou todo mundo branco. Ou seja, se você tivesse com uma roupa vermelha, azul, não importa. O flash foi tão intenso em cima da gente como se tirasse uma foto e ficou todo mundo branco naquele momento. Então foi algo que a gente ficou atônito ali, olhando, o que é isso? Não sei, né? E o objeto depois se afastou. Tinha casos ali que os objetos se aproximavam e tinha casos em que os objetos se afastavam também, ali do mirante do Alto da Boa Vista. E tem um amigo nosso, que é pesquisador também do Grupo Vega, que é o Fábio Avolio, ele chegou a ver também um objeto desse, ele foi com a equipe dele para lá, parou o carro, desceu no mirante, ficou observando ali o fenômeno, e o fenômeno se aproximou. Só que se aproximou demais, veio para cima deles. Aí eles entraram tudo para dentro do carro, aterrorizados, fecharam as portas, objeto dando rasante. Conclusão da história. O Fábio Avolio até falou para mim uns tempos atrás, aí, ó, se você voltar a Iporanga, eu quero ir contigo. Mas a minha equipe daquela época se desfez, o Grupo Vega se desfez e ninguém quer voltar mais lá naquela cidade, em Iporanga, porque ficaram com medo, muito medo, passaram um pavor terrível dentro do carro, como se o carro, né, fosse proteger eles. Se a nave ali ou alguma coisa quisesse realmente fazer alguma coisa com eles, fazia e eles não ficavam nem sabendo, talvez. Né? Então, tem casos assim que os objetos se aproximam muito. Teve um outro caso também que foi interessante, que a gente observou, na verdade foi assim, o Jamil, ele ganhou um sinalizador da Marinha, né, que é aquele sinalizador que se atira e sai uma luz vermelha e depois vem descendo com paraquedinha, assim. E nessa ocasião estava o Claudeir também, estava com o carro dele, estava um grupo, e a gente viu um objeto no fundo do vale, um objeto avermelhado. Isso a gente até fotografou, esse objeto, e a gente, para chamar a atenção desse OVNI que estava lá no fundo do vale, onde não tem nada, porque ali é o PETAR, Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. Chega à noite, o que acontece? Eles fecham o parque, então não tem ninguém transitando ali, e é mata fechada, com copa de árvore, tudo. E o objeto estava ali, refletindo, inclusive, nas copas de árvores, uma certa luminosidade. E aí a gente pegou esse sinalizador, que o Jamil tinha conseguido lá da Marinha, e o Claudeir, se eu não me engano, ou foi ele, dispararam o negócio. Só que o negócio era para ir para cima e depois a gente ficou sabendo que estava vencido aquele negócio. E aí ele saiu numa espiral, girando, e cravou
na lanterna traseira do carro do Claudeir. Ficou uma fumaceira dentro do carro, estragou, né? Teve o prejuízo material ali naquele momento, mas se aquilo tivesse pegado na barriga de algum integrante ali, ou na cabeça, sei lá, em alguma parte do corpo, teria feito um estrago tremendo. Graças a Deus que pegou o carro mesmo lá, a lanterna traseira, e só quebrou isso. Só que o susto da gente foi tão grande de ver aquele negócio girando assim e todo mundo se jogando no chão, né? E de repente o negócio fez tum, bateu no carro e aquela fumaceira, que quando a gente olhou lá embaixo, o objeto não estava mais. A gente não sabe se apagou também. E aí, como já tinha tido o prejuízo financeiro do carro, a gente resolveu também ir embora para as pousadas e dormir naquela noite para retornar na outra noite para fazer vigília. Porque sempre quando a gente vai para lá, a gente pega vários dias e faz vigília todo dia, né, para ver se em alguma delas a gente registra algum fenômeno interessante. Tem algumas fotografias também que foram batidas de objetos amarelos, bem amarelados mesmo, chega a ser dourado o negócio, que eles fazem evoluções nas serras, que o pessoal chama lá de tocha, tochão, bola de fogo, mãe do ouro, né? Geralmente eles usam termos folclóricos para denominar aquele fenômeno que é presente ali na região há muitos anos. Tem alguma pergunta aí, Arthur? Tem pergunta e eu vou agradecer aqui todo mundo que está contribuindo aqui com o superchat, né? Que está participando aqui da live, comentando no chat, né? E queria agradecer aqui, o Marcos fez uma colaboração, cara, que, meu Deus, não precisava, mas muito obrigado. O Marcos César Capes. Ele falou assim, saudações Edson, Arthur e Karina, parabéns pelo canal e pela coragem de abordar um assunto polêmico. Às vezes, aí ele colocou entre aspas, às vezes o desconhecido deseja ser conhecido. Forte abraço, meus amigos. Então, Marcos, muito obrigado aí pela colaboração, vai ajudar muito o canal, viu? Valeu mesmo. Agora eu vou ler as perguntinhas aqui, vamos ver. Tá. Enquanto isso, enquanto você vai lendo aí, estou mostrando esse morro, isso aqui foi uma outra pesquisa que a gente foi, que volta e meia aparece em cima desse morrão aí, objetos luminosos, né? E, inclusive, aqui com a testemunha apontando o morro lá atrás, foi visto um objeto em forma de charuto, né? Como se fosse um charuto assim, e vários outros objetos menores coloridos em volta, né? Então, é bem legal a casuística que tem nessa região. Tem casos que foram abordados também, carros, né? Que estão transitando ali e o objeto vem acompanhando em cima, causando terror em cima das pessoas. Pessoas importantes da cidade também já viram vários fenômenos ali. A gente chegou a entrevistar o senhor Ilo Lobo, várias pessoas importantes da cidade que viram o fenômeno em alguns momentos que transitavam por essa estrada que leva ao Mirante do Alto da Boa Vista e depois lá para frente tem Apiaí. Inclusive, muitas pessoas que moram em Apiaí, que enxergam aquela região de um outro ângulo, já chegaram a fotografar e filmar também esse fenômeno, mas de um outro ângulo. Tá? A gente tem algumas fotografias também a respeito disso, porque é um local que a gente estuda já há muitos anos, né? Um local que eu boto a minha mão no fogo, lá tem OVNI, com certeza, tem esses seres, não sei o que estão fazendo lá, mas vez ou outra o pessoal tem contato com isso. Tem um outro caso que é legal. Eu achei uma perguntinha aqui, tá? Depois, se você quiser, mas continue. Assim que eu terminar esse caso, aí você me fala a pergunta. Fechou. Esse caso foi um matuto lá da região, ele conhecido como Rael Bota Grande, né? E ele estava com o chicote dele. Ele chegou a ver uma sonda dessa e ele desceu do cavalo e foi em direção a esse objeto, essa sonda, e com o chicote ele dava nessa sonda, nesse objeto luminoso, o objeto se partia em dois e depois ele se reintegrava em dois. E aí o que aconteceu? Ele deu a segunda
reiada com um chicote. O objeto dividiu de novo e voltou a se formar. Quando ele foi para dar a terceira reiada com o chicote, ele disse que um hominho pequenininho pegou ele pelo braço, mas um homem muito forte, estranho, e jogou ele num banhado, ou seja, num riacho que tem ali. Então pegou ele e jogou no banhado. Quando ele conseguiu, né, se recuperar, sair do banhado, que ele olhou, aí já no local não tinha mais aquela sonda que ele estava batendo, e o hominho também, muito forte, tinha desaparecido. Então tem uns casos assim muito pitorescos na região, na cidade ali, no bairro da Serra também. Se você se interessou de conhecer essa região, uma região de rica fauna, flora, tem as cavernas para você visitar ali, é um lugar belíssimo de natureza, e à noite você vai lá para o mirante do Alto da Boa Vista, pergunta para as pessoas ali, as pessoas vão te indicar, né, aonde que o pessoal se reúne lá para ficar tentando ver alguma coisa, e quem sabe você dá uma sorte e vê algum objeto desse. O nosso trabalho lá na região, ele foi tão sério que a gente chegou a mapear todas as estradas e todos os percursos que tinha ali na região, porque havia a hipótese de repente, alguma luz que a gente visse à noite lá pudesse ser o farol de carro em alguma parte da estrada. Então, isso a gente chegou a mapear juntamente com a prefeitura, com alguns engenheiros ali da prefeitura, então, para justamente descartar. Se aparecesse num determinado local da estrada uma luz, poderia ser uma moto ou algum carro, embora se você for lá, você vai ver que depois de um certo horário, não tem trânsito nenhum de carro ali naquela estrada de terra. Realmente é um deserto. Dá até medo, porque se você for ser abduzido aí, você está lascado. Não tem para quem pedir socorro, não. Então é um risco também que se corre. A gente até contou na live do Joseph, que a gente teve aqui no nosso canal, uma oportunidade que a gente foi lá, junto com um casal de amigos dele, que é o Alex e a Sandra, e que eles entraram em pânico depois de ver um objeto próximo desse, que apareceu atrás da gente, do morro que tinha atrás, e eu tinha acabado de falar, às vezes aparece ali, às vezes aparece aqui atrás. Aí quando apareceu atrás, foi o desespero total, e a gente teve que ir embora, porque a pessoa ficou com bastante pânico, né, daquele objeto ali desconhecido, né? A gente não sabe o que é aquilo. Quer dizer, sabe, é um OVNI, um objeto voador não identificado. E assim, eles são inteligentes, porque em algumas ocasiões a gente trocou, eu já falei isso aqui, sinais de lanterna, ou seja, você dava 2 piscadas, o objeto respondia 2, você dava 3, ele dava 3, dava uma, ele dava uma. Aí quando chegou no final, eu falei para o grupo todo, porque geralmente a gente não tá sozinho lá, geralmente você vai com um grupo, 7 pessoas, 9 pessoas, 15 pessoas, e aí nessa ocasião eu falei para eles assim, agora vamos piscar bem rápido, aleatoriamente, todo mundo, quando eu falar para, a gente para. Aí a gente ficou piscando. Eu falei, para. Aí parou. Quando a gente parou, aí não aconteceu nada. Os objetos estavam lá, eram uns 6 objetos. Aí, de repente, o objeto fez tuf, deu um flashão na gente assim, depois apagou e sumiu tudo. Aí não apareceu mais. Isso era por volta das 00:20, mais ou menos. Então foram experiências em vigílias ufológicas, coisa impressionante que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Essas experiências, da saudade daquele tempo lá em que a gente pesquisava, via essas coisas insólitas, né? A gente não sabe o que é, mas a região ali ela é fantástica, né? Tem muita coisa. Mas vamos para a pergunta aí, Arthur. Beleza. O HG Felipe, ele tinha mandado há um tempo atrás, acho que até quando estava no caso da Tânia, né? E é uma pergunta que ele é meio misteriosa, né? Ele fala assim, então, eles têm o poder de manipular a nossa mente, né? Tipo, eles conseguem fazer isso? Ele está perguntando aqui.
Exatamente. As pessoas que têm um contato mais próximo, pode acontecer, tá? Geralmente acontece na maioria dos casos, de haver uma manipulação ou bloqueio mental, onde a pessoa muitas vezes esquece da experiência que ela passou. E aí, através da hipnose regressiva, pode ser que se recupere parte daquela experiência, ou parte daquele missing time, daquele tempo perdido. Porque o que acontece? A pessoa, às vezes, ela é abduzida, fica 2 horas, 4 horas fora, mas ela lembra de 15 minutos que ela viu um objeto, não sei o quê, quando ela se dá por si, já passou 4 horas e ela não sabe o que aconteceu naquele tempo ali. E isso, através da hipnose, você consegue tirar alguns bloqueios, mas não são todos os bloqueios, às vezes não consegue tirar. E aí o que acontece? A pessoa vai ficar sem saber o que ela passou, o que ela experienciou, né? Agora, uma coisa que é fato, que geralmente ocorre quando a pessoa passa por algum tipo de experiência desse tipo, é que nos dias subsequentes ela começa a sonhar, ela começa, de repente, ter algumas sensações diferentes, né? Olha para determinados objetos e lembra de coisas que ela falou, por que eu estou lembrando disso? Né? Olha, por exemplo, para um ovo frito, por exemplo, e lembra do olho do ser, entendeu? Tem casos assim, então é interessante que começa a voltar algumas coisas daquela experiência que ela passou. Mas eu aconselho as pessoas que têm alguma dúvida, que possa ter acontecido alguma coisa, procurar algum especialista que faça hipnose, alguém sério, para realmente tirar as dúvidas dessas questões aí, e ver se consegue tirar algum bloqueio para saber um pouco mais daquela experiência estranha, diferente que ela passou. Beleza. Então, tá respondido aí, Felipe. Pessoal, mandem perguntas relacionadas a Iporanga hoje, tá bom? Que é o que a gente vai estar focando aqui. O Adelmo... Eu vi aí que o pessoal colocou, né, quer saber sobre Magé e tal. Então, aguarde aí que a gente vai trazer o Arthur de novo aqui no canal para falar as novidades do caso da suposta queda de um objeto lá em Magé, no Rio de Janeiro. Mas tá eu sei sendo que feito ele já... pesquisa, né, pai? Isso, ele já avançou bastante, já tem bastante coisa nova aí, mas logo, logo a gente consegue uma agenda com ele e traz ele de novo para falar mais detalhes a respeito desse caso aí. Beleza. Então, ó, o Adelmo, né, ele falou assim, Arthur, vocês vão fazer alguma vigília de grupo lá? Aí o Let's Go Droid falou assim, já pensou uma caravana do canal pra lá, né, pra Iporanga? E aí, Então, como a gente pretende fazer sim. A gente pretende fazer algo nesse esquema aí. Aí a gente depois passa lá as pousadas para vocês entrarem em contato e já reservarem quando a gente for fazer isso. Só que tem que esperar aí a pandemia acabar, passar, né? Porque é uma área bem legal para se pesquisar, para fazer uma vigília lá, de repente, coletiva, e de repente dar uma sorte e ver alguma coisa. Não Né? só lá, como acho que foi a do Albert, né, que ele falou de Chapada Diamantina, não foi? E isso é lá na Serra do Cipó. Então, pessoal, Serra do Cipó, tá em Minas praticamente Gerais. assim, tá no esquema. A gente quer fazer e a gente vai comunicar vocês, vai explicar direitinho como é que vai ser. E se quiser fazer, né, essa excursão conosco, vai ser super bem-vindo. Mas a gente vai divulgar. Esperando a pandemia aí para passar, a gente Isso, começa passar. a falar sobre Isso isso. aí, Arthur. Isso aí. O... À noite... pode falar. Depois eu vou ler a pergunta aqui. À noite aqui, um grupinho que tava lá, geralmente ele leva umas cadeirinhas e tal, pra gente ficar melhor coisa. E se for uma noite fria, né, porque a gente percebe que lá o ideal é ir no inverno, né? Porque aí o céu fica mais limpo para a gente observar melhor. Que é uma foto noturna da estrada, só para vocês terem uma ideia. Às vezes também desce a neblina nesse local aí que a gente não enxerga nada. Né? O local é esse aqui, é mata. Então, se acontecer alguma coisa, você tá perdido. Esse aqui é o cara lá que viu os seres lá com cara de gato. Foi em 96 que ele teve
esse avistamento ali naquela região mesmo do Mirante do Alto da Boa Vista. Mais alguma pergunta aí, Arthur? Tem sim. Deixa eu só agradecer aqui o Thiago Nogueira, se tornou membro aqui do canal. Valeu, Thiago. Vai ajudar bastante aqui no nosso canal, nas nossas pesquisas. Deixa eu ver aqui. O Jean, ele falou assim, parabéns pelo canal e coragem em abordar um assunto polêmico, parabéns a toda a equipe. O Rogério falou assim, o melhor canal que aborda o tema ufológico. Gente, muito obrigado, todo mundo que está contribuindo, que está no chat, está presenciando, que já deixou o like. Pô, isso já ajuda a gente pra caramba, tá? Muito Ajudem legal. aí compartilhando. E eu vou ler aqui a pergunta do Diego, depois tem a do Ricardo Medina aqui, são perguntas interessantes. Tá. E eu tô lendo aqui na sequência, tá, pessoal? Quem quiser, manda pergunta aí, que eu vou tentar ler. Vocês estão me ouvindo ou deu uma travada aqui? Acho que eu tô ouvindo. O YouTube não está recebendo vídeo suficiente. Deixa eu ver se deu alguma travada aqui, calma aí. Deixa eu confirmar com a Karina aqui. Tá tudo ok aí, Karina? Tá ouvindo essa parte que eu tô falando que tá travado? Rapidinho, pai. Deixa eu ver se travou. Ou deu alguma coisa aqui que eu não sei. Bom, então vamos lá. Tá normal, né, Karina? Tá normal. Tá normal. Então vamos lá. O Diego Miranda Chip, ele falou assim, tem relatos de curas de graves doenças após avistamentos ou abduções lá em Iporanga? Então, teve esse caso que a gente ficou sabendo do senhor Nadier, que ele foi curado de leucemia, né? Isso aí, inclusive, a gente contou no livro Alienígenas no Passado do Brasil. Deixa eu só pegar o livro aqui. Se eu achar, tá uma bagunça aqui, que eu já fiz uma bagunça. Achei. Então, nesse livro aqui, a gente conta desse caso do Nadier. É só na década de 90, alguns integrantes do GUG, do Grupo Ufólogo de Guarujá, foram realizar vigílias noturnas com o objetivo de gravar fenômenos ufológicos que ocorreram na cidade de Poranga. Aí, naquela ocasião, entrevistaram o senhor Nadier Jorge da Mota, na época estava com 54 anos, morador local, que narrou suas experiências de contato ocorrida no princípio da década de 40. Aí as minhas experiências de contatado tiveram início em julho de 1941, quando eu tinha 4 anos de idade, eu estava condenado à morte, pois sofria de leucemia, doença chamada de anemia profunda na época. Numa certa noite eu acordei e percebi que estava tudo claro no rancho onde eu havia nascido. Resolvi então sair, brincar no terreiro, pensando que já era dia. Em virtude do banho de luz que clareava uma grande área, saí e, para surpresa minha, vi 4 seres que andavam flutuando a poucos centímetros do chão. Próximo dali havia uma nave voadora, espécie de uma cabine parada, de aproximadamente 2,5 metros de altura por 2,50 metros de largura e 5 metros de comprimento. Acima daquela cabine havia um globo de luz. Aí conta aqui o caso, né, do seu Nadier. Eu sei que ele foi curado da leucemia, segundo ele conta aqui. Outros casos de cura na região eu não tenho conhecimento, mas pode ser que exista algum tipo de coisa assim. O que existe muito lá é avistamento de luzes, objetos seguindo os carros, objetos que aparecem durante o dia, objetos que aparecem durante a noite, objetos que entram dentro de cavernas, objetos que saem de dentro de cavernas, objetos que deixam marcas, que às vezes pousam em determinados lugares, seres que são avistados em cachoeiras ou em outros locais. Então, isso daí que a gente sabe na região. Tem casos, por exemplo, de mutilações de animais e de seres humanos estranhas. Inclusive, esses seres humanos foram encontrados em cima de pedras, em locais assim que é difícil acesso. Inclusive, para tirar o corpo de lá foi um negócio complicado para a polícia local. Então, tem alguns casos assim diferentes, estranhos, que às vezes ocorrem ali na região. Inclusive, o corpo dessa pessoa que foi encontrado em cima de uma pedra, que também tinha de mutilação, e não sabe como que foi parar em cima daquela pedra, no meio da mata ali, um lugar totalmente diferente. Não sei que foi colocado de
de helicóptero ali, ou de algum jeito, eles não conseguiram identificar aquela pessoa, ou seja, não era ninguém ali da região que eles conheciam. Até hoje ficou como um caso insolúvel da polícia ali da região também. Então tem muita coisa assim estranha que ocorre ali na região. Beleza. O Ricardo Medina, ele falou o seguinte: Edson, você acha que as sondas ficam apenas baseados nessas cavernas ou que exista algum portal nas cavernas? Lembro de um caso de um espeleólogo no livro do Carlos Alberto Machado que relatou isso. Ele está perguntando o que Então, você acha. não sei. Geralmente as pessoas viram a nave dentro das cavernas, tem relato assim, e tem casos de pessoas que viram objetos saindo de dentro das cavernas. Mas a caverna ela tem uma boca, né? Tem uma saída e entrada. Então, não era nada assim dimensional, era físico, aparentemente físico. Não conheço nenhum caso lá de portal mirabolante que abriu, não. Isso aí eu não sei. Beleza. Pode ler mais aqui? Pode? Manda ver. Calma aí, então. Deixa eu pegar aqui uma. Deixa eu ver aqui. A última tá legal. A última pergunta aqui que você falou? Deixa eu ver. Karina recomendou uma perguntinha aqui. Qual o nome da pessoa? Felipe Bueno. Ele falou assim: Grande Edson e equipe, existe a possibilidade de acessar essas cavernas? Abraço. Sim, então, lá na região são mais de 300 cavernas. Eu já visitei umas 8. Falta muito. Falta 200 e tralalá. Isso se já não descobriram mais cavernas. Algumas das cavernas, elas estão dentro do Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. E para você acessar elas, tem os guias dentro do parque, você tem que ir com capacete, é tudo certinho ali por questão de segurança. Mas aí você não tem trânsito livre dentro das cavernas. Eu cheguei a visitar algumas outras cavernas fora desse circuito turístico, vamos dizer assim, onde aí você vai sozinho, por conta e risco. Fui com um grupo, na época, o Google lá, e a gente vai, entra, mas não vi nada assim anormal. Vimos ali os espelhotemas, né, as estalactite, estalagmite, vimos a fauna e a flora também dentro da caverna, né, na entrada e até dentro, aqueles animais que ficam sem pigmento, né, e geralmente o bagre cego, que é branco, algumas aranhas, opiliões também, que ficam brancos devido à ausência de luz, né? Então, esse tipo de coisa que a gente viu dentro dessas cavernas aí. Mas tem muitas cavernas lá, se você criar uma amizade ali com o pessoal da região, principalmente, consegue até fazer alguns percursos desses diferentes, né? Mas tem muita coisa a ser explorada ali na região em termos de cavernas. Geralmente a gente faz isso durante o dia e aí deixa a noite e a madrugada para fazer as vigílias. Então, durante o dia, visita a caverna, vai em cachoeira, tem umas cachoeiras legais lá, tem corredeira, você pode fazer boia cross, e também aproveita para entrevistar os moradores dali da região, que são pessoas simples, os donos das pousadas, né, que são tudo ali do local. Eles têm um passeio completo, né? Para quem quiser também curtir a natureza. Nossa, é sensacional. É sensacional. Um passeio que eu recomendo toda vez que eu vou para lá. É muito, muito 10. Entendeu? 10 não, é 11 mil, 10 mil. É muito legal. Vale a pena mesmo. O Roberto Botelho perguntou assim, se você pesquisou casos de chupa-cabras em Iporanga. Não, nenhum caso. Não soube de casos de chupa-cabra lá, não. Beleza. Tem uma do Adelma aqui também interessante. Calma aí. Aqui. Pode ser que exista, entendeu? Mas que chegou ao meu conhecimento, não. Agora, tem algumas cidades próximas que teve caso de chupa-cabra, mas lá
ataque de animais, assim, galinhas, esse tipo de coisa, geralmente são animais selvagens, porque tem onça lá. Por exemplo, no Mirante do Alto da Boa Vista, onde a gente faz as vigílias, às vezes você escuta a onça miando lá embaixo, entendeu? E teve umas vezes que a gente foi com o Nadier, quando o Nadier Jorge da Mota era vivo, aquele senhor lá de barba, ele levou a gente numas áreas mais baixas lá, a gente chegou a ver as patas da onça, e a bichinha era criada. Não era uma onça pequena, não. Era a mão dela, né? A pata dela que ficou lá com as garras imprensada era grande. E aí você sentia aquele fedor, assim, que ela passou, porque ela se alimenta de carne, de outros animais ali. Como ali é um parque estadual e é fechado, é Mata Atlântica. Então tem bicho, tem cobra. Eu cheguei a passar por cima de cobra andando nas trilhas lá, né? Graças a Deus ninguém foi picado. Todas as vezes que a gente foi lá, nunca ninguém sofreu assim nenhum acidente grave. A minha esposa que caiu uma vez lá nas pedras, né? E bateu as costas tudo e ficou machucada lá. Não pôde nem ir na vigília, acabou ficando na pousada, né? Porque sentia muita dor também. Então tem que vigiar, tem que tomar cuidado. Principalmente as regiões das cavernas, geralmente elas são muito úmidas e tem muito rio, muita coisa lá. Então, em época de chuva, nem pensar em entrar em caverna, porque as cavernas lá, às vezes, elas enchem. E aí você não consegue sair de lá de dentro, não. Então, o ideal é ir assim em época que não está chovendo, época de frio, né? Porque aí o céu fica mais vivo, né? Então, para observar alguma coisa, fica melhor. Beleza? Beleza. Mais uma perguntinha aqui do Adão. Essa daí, para quem te conhece, que é seu fã aí do canal, sabe que você vai pirar, porque é pergunta de militares, né? Que você adora falar sobre os militares, né? Então vamos lá. Adoro. Uhum. O Adelmo Gomes, ele fala assim, não sei se já perguntaram, né? Mas teve alguma operação militar nessa região para investigar esses fenômenos? Ó, eu nunca fiquei sabendo de nada nesse aspecto aí, não. De militares ali na região, não. Pode até ter, como a região ela é bem grande, grande, né? E tem vasto. mata, tudo. Pessoas com roupa camuflada ali, tem um monte. Então você não sabe, pode ser militar, pode ser pessoas normais. Tem muito espeleólogo e pessoas para visitar algumas cavernas lá. Cientistas também, turistas, né? Tem a parte de turismo. Então, assim, você vai ver muita gente com roupa suja, andando para um lado para o outro, né? Geralmente aqueles agasalhos, roupa camuflada, que é gente que está fazendo espeleologia na região. Mas a gente, quando ia para lá, a gente fazia isso também, né? Voltava tudo sujo lá das cavernas, mas aí depois a gente botava a nossa roupa de briga, nosso capote e ia para fazer as vigílias, né? A gente ia lá, né? Eu aqui de agasalho, o Jamil ali, já um pouquinho mais cedo, já se preparando, né? Eu com a filmadora, eu tinha uma filmadora daquelas antigas, Panasonic, grandona, e o Jamil com o equipamento dele fotográfico, os tripés também, disparador, e aí ele tirava lá as fotos com filme sensível, também levava filme de 1000 asas, 200 asas, apesar que filme de 200 é melhor. O filme de 100 asas, ele não era muito adequado naquela época, né? Que se usava ainda filme de rolo. Hoje está tudo mais fácil. Você leva o celular, câmera digital, e aí é bem melhor, né? Os registros. Beleza. Vamos se preparar para o sorteio? Como é que tá aí a questão do Vamos horário? lá. Vamos para o sorteio agora. Vamos para o sorteio? Então, pessoal, vamos. A gente vai para o sorteio, aí a gente vai ler mais alguma pergunta para finalizar. Como é que vai ser? Para eu explicar aqui para o pessoal. Então, a gente vai sortear um kit, né? Uma fotografia com algumas imagens desses OVNIs lá em Poranga e mais a revista OVNI Pesquisa aí
patrocinada pelo meu amigo Paulo Baraqui Werner, que é o editor da revista OVNI Pesquisa. Inclusive, dia 14 agora de julho, eu vou estar pegando a revista número 6 na gráfica, né? Ela está imperdível. Então, se você não reservou a sua revista, entra lá no site www.ovnipesquisa.com.br e já reserva o seu exemplar, porque acaba logo. Tá? E a gente não faz uma tiragem grande, a gente não tem editora por trás da gente, é um trabalho de ajuntamento de pesquisadores sérios, cientistas, que utilizam metodologia científica na ufologia. Então a gente procura fazer ali matérias de qualidade, sérias, para trazer esse conteúdo para vocês. E assim, a gente não está preocupado em ganhar dinheiro, nada disso. A gente está preocupado em levar essa informação e moralizar a ufologia que está tão desgastada aí no nosso país e no mundo. Beleza. Então, pessoal, eu vou estar aqui, vou estar encerrando aqui o superchat, tá bom? Vou só com o pessoal que contribuiu aqui. E vamos lá, quantos foram, Karina? 40. 40 pessoas aqui. Eu vou colocar para sortear 3 números. Se repetir o número da pessoa, a gente sorteia novamente, tá bom, pessoal? Ó, então, calma aí, sortear de 1, sortear 3. Calma aí que eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Sortear 3 de 1 a 40. Então, para quem participou do superchat, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que tá. E semana que vem vai ter mais. E como a gente falou no começo da live, calma aí, estão vendo? Como a gente falou no sorteio no começo da live, talvez nós teremos aí o nosso convidado especial aí do exterior, né, pai? Mas a gente não pode confirmar ainda. Não confirma porque ele ficou de me confirmar na terça-feira. Isso, então... Na terça-feira ele vai falar se vai dar para ele, porque ele também tá para fazer uma viagem, então não sei se vai ser nesse final de semana próximo. Mas qualquer coisa eu vou remarcar com ele e aí eu faço um plano B e chamo um outro pesquisador para a gente estar entrevistando aí. Mas então, sempre a gente vai ter bastante coisa legal aí. Continue nos prestigiando. Isso, então, ó, pessoal, vou sortear 3 números, se repetir, e quem for sorteado já manda um salve. Uma pessoa querendo participar do superchat. Ah, calma aí, que tem mais um querendo participar, eu vou dar essa chance aqui, hein? O Adonias, ele tava perguntando como participar. Cadê? Vamos lá, hein, Adonias, rapidinho que dá tempo. Então, ó, pessoal, aproveita aí, quem não deixou o like na live, já deixa o like, né? Quem não é inscrito aqui no canal, lembrando que a gente tem vídeo toda terça e quinta, e aos sábados nós temos nossas lives aí que a gente entrevista as pessoas, tem sempre um convidado, ou quando não tem, né, na realidade, nós fazemos eu e meu pai, a gente aborda um assunto interessante para vocês, tá bom? E às vezes tem vídeo extra também no canal, talvez a gente solte um amanhã, se der tempo a gente solta um vídeo extra amanhã. Então para quem tá acompanhando aí, fica atento. Chegou, Karina? Eu tô achando que não vai vir não. Ah, veio mais um. Veio um do Let's Go Droid aqui. Então vai ser para 41. Eu vou dar mais 30 segundos, hein? Aí, senão eu já vou. Beleza? Tá demorando. Se ele perguntou o valor, então ele já deve estar lá, né? Mas só falta o cara ter trollado a Karina. Falar assim, eu vou contribuir. Fugiu, sumiu. Já pensou? Acontece. Eu vou dar a oportunidade. Então, que a gente aqui gosta de dar oportunidade para todo mundo, a gente tenta responder todo mundo aí do chat, claro que não dá para responder todo mundo, mas a gente agradece todo mundo aí que tem participado. Eu vou agradecer. Se você tiver um relato legal, deixa também relatos, enigmas e mistérios @gmail.com, né, Arthur? Isso, quem tiver um relato. Quem tiver um relato, vai ser melhor se vocês enviarem com tipo uma arte, se vocês quiserem fazer tipo uma concepção artística, né, no Photoshop, não tem problema, porque isso aí ajuda a interação, né, no vídeo, beleza? Isso. Por enquanto ele não chegou não. Então eu vou agradecendo aqui o Menendez, Adir Silva, Educação Científica, Odissei, o Alexandriene. O Alexandriene falou assim: recebi o livro Alienígenas no Passado do Brasil. Obrigado, Edson, que já tinha ganhado da outra vez. O Guilherme, o Éder Afonso. Lê ele, espero que você goste, cara, porque tá bem legal.
Esse livrinho aqui tá muito legal. Eu estou escrevendo outros aí, daqui a pouco eu vou estar lançando outros livros novos também. E vai valer a pena. O Guilherme, o cara não apareceu não, viu, pai? Eu vou sortear. O livro, tá bom, pode sortear. E o livro, eu vou escrever um livro sobre Varginha. Eu vou colocar coisas ali que vocês vão ficar de boca aberta e de olhos abertos, entendeu? Então vamos lá. Tem coisa bem bacana, bem legal, que a gente já confirmou, com militares, inclusive, que realmente vai deixar muita gente aí convencida do que aconteceu em Varginha realmente. Então vamos lá. Ó. De 3 sorteados de 1 a 41. Vamos lá, vou apertar sortear agora aqui, ó. Calma aí. Vamos ver quem foram os sorteados dessa vez. Opa, não apertei. Não foi ainda? Ah, foi. Agora foi. Calma aí. Ó, foi o número 32, 15 e 6. Dá um salve aí no chat e coloca o seu e-mail, tá bom? Por favor. Vamos ver aqui se vai aparecer. Vou dar um minutinho porque tem um delayzinho. Fala de novo. É 32, 15 e 6. E 6. A Karina já vai me confirmar os nomes. Vamos ver se não repetiu. Se repetiu, eu sorteio novamente. Foi número 32, Luan Lima. Luan Lima. Tá aí, Luan. Dá um salve. Próximo. 15, Adriel Viche. 15 foi o Adriel Viche. Eu acho que é isso. Isso. Uhum. E o 6, Helder Afonso. O 6 foi o Helder Afonso. Afonso. Isso. Dá um salve aí, pessoal. Odissei, você entra na aba comunidade e lá tem um tópico para quem quiser participar do grupo lá do WhatsApp. Apareceu já alguém aí, Karina? O Luan Lima já. Luan Lima, ok. Foi o primeiro que eu falei, né? Agora tô vendo os outros. O 15, qual o nome mesmo? Adriel Viche. Adriel, apareça. Já apareceu. Apareceu? Manda o e-mail, Adriel. Isso, boa. Helder Afonso. Luan, manda o e-mail aqui pra gente anotar, pra gente enviar, tá bom? E o último foi o Helder Afonso. Helder Afonso. Helder, se você não aparecer, eu vou fazer o sorteio para quem ainda tá aqui na live, hein? Que tem que estar presente na live para estar entrando em contato. Então vamos lá. Vou dar mais 30 segundos aqui. Se ele não apareceu... Se não aparecer, sorteia para outro. Isso, vou sortear mais um aqui. Uhum. Calma aí. Eu acho que ele não tá mais não, hein, Karina? Eu vou fazer o sorteio de novo. Então vamos lá, vou sortear mais um, hein, pessoal? Foi bem no começo, ele sumiu. Tem que estar presente, tá, pessoal? Senão não adianta. Então, Qual que sumiu? Como é que é o nome dele? Helder, né? Pede pro Luan me mandar o e-mail. Helder Afonso. Luan, envia o e-mail. Guilherme, obrigado aí por se tornar membro. Valeu mesmo. Vou aqui sortear mais um, porque o Helder não esteve. Então, quem tá aí ainda tem chances. Vou apertar aqui, ó, agora um número. Vou apertar sortear agora. Vamos ver qual foi. Número 4. Quem é o número? Esse Odyssey tá aí. Ah, é o Odyssey. O Odyssey tá aí. Mas O Odissei, não sei. eu não sei como fala. Odisseia, né? Odisseia, né? É o número 4, né? Odissei Studio Hellas. Aí, ó. Odissei, tá por aí? Manda um salve. Vamos ver se ele vai... Só se ele foi embora, também já pensou? Ele tava aqui agora, você respondeu alguma coisa dele agora. E ele se tornou membro, né? Então ele é mais fácil de entrar em contato. O Luan É fácil de... e-mail, pelo menos não achei. Vamos ver. Beleza? Espero que o pessoal tenha gostado aí, né? Iporanga ainda tem muito mais coisa para ser abordado, tá? Uma live é muito pouco, tem muita coisa. Eu selecionei algumas coisas, contei algumas coisas para vocês, mas tem muito mais
detalhes, porque a gente pesquisa a região desde 1990, ou seja, são dezenas de anos aí pesquisando a mesma região e volta e meia chega alguma coisa de lá. A gente está tentando até conseguir agora uma espécie de abdução e umas fotografias bem legais que foi obtida por uma família lá que estava indo, acho que para Piaí. Mas a gente está correndo atrás aí para ver se consegue esse material. Se conseguir, bem provável que eu faça um vídeo aí para o canal trazendo mais esse caso lá da região, que é uma região excepcional, um hotspot de OVNI. Ó, o Odissei não apareceu. Mas, ó, como ele se tornou membro, é mais fácil de entrar em contato. Mas a gente consegue fazer um extra aí pro pessoal, que o pessoal tá aqui pedindo. Pode fazer. Vamos fazer mais um extra, vai, então. Faz um extra aí. Vai. Ó, pra quem ficou até aqui, vamos lá. Faz um extra aí. Vou fazer um extra aqui, ó. Ô, Luan, qual que é o e-mail? Você colocou o arroba, mas não colocou o e-mail. Vamos lá, aqui, ó. Vou sortear mais um aqui, um extra, tá, pessoal? Pode sortear. Olha, eu tenho 4 fotos mesmo, hein? Eu tinha falado 3, mas eu tenho 4 fotos. Ah, então deu certinho. Dá certinho. Mando a revista. Vou sortear mais uma vez. Vou apertar sortear. Vai que quem tá esperando aí. 11. Quem é o 11? Cássio Lavagnoli. Cássio, deixa eu ver aqui. Cássio, número 11, Cássio Lavagnoli. E aí, será que ele tá aqui? Essa foto ele não tá também. O pessoal tá gostando. O Gilson tá aqui. Eu falo 10 e 8, 10 e 8. Eu acho que esse Cássio, ele não tá. Eu acho que ele já foi embora, hein? Eu vou sortear de novo, hein? 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ele apareceu! Apareceu? No último segundo. Let's go. No último segundo, pessoal, ele apareceu. Aí, Cássio, coloca o seu e-mail aí pra gente entrar em contato. Você ganhou uma extra, hein? Homens de Preto, não desiste, você vai ganhar. Praticamente todo mundo ganha, né, pai? Aqui no quem ganha. Participa, Nossa, né? Ganha, lógico que ganha. E tem gente que já ganhou várias e várias vezes. Tem pessoas aí que já recebeu. E, inclusive, depois eu vou dar uma olhada nos nomes aí, que se você já recebeu a revista lá, aí eu vou pegar um outro número e te mando, né? Em vez de mandar a número 5, pega o número 1 ou 2, Isso. Vejo lá se você não tem, e aí eu te mando, que aí você já vai, de repente, formando ali uma coleção, né? Beleza. Então? Só uma coisinha, e quem tá ganhando as revistas, os livros que a gente sorteia aqui, lá no nosso Instagram, que é Enigmas e Mistérios Gug, a gente posta lá os ganhadores das revistas, né? E a gente vai fazer algum videozinho para também postar ali no nosso Facebook, né? Então, ele já mandou o e-mail lá, Não, Karina? Não. É o Cássio. Cássio, envia o e-mail, rapaz. A gente vai esperar um pouquinho aqui para você enviar o e-mail. Senão a gente não vai conseguir entrar em contato com você, beleza? Luan, ele falou que tá ruim de escrever. Coloca o nosso e-mail que ele entra em contato lá, beleza? Então, é basicamente isso, né, pai? Vamos finalizando por aqui. Então, quero agradecer. Agradeço também, né, Arthur? Isso. E até a próxima live e até o próximo vídeo aí com o Edson Boaventura Júnior. Beleza. Pessoal, vou deixar aqui um pouquinho ativa a tela final para quem não entrou em contato. Agradeço todo mundo. Então, até a próxima live aí do próximo sábado e os vídeos na semana a gente vai conversando, beleza? Então, até a próxima e muito obrigado. Tchau, tchau.